Então, queridos, Boa noite. estou aqui tomando meu café, porque eu sou baiano, né? Mas baiano gosta de café. O cabra que diz que é baiano não come pimenta, não come farinha, não come acarajé, nem abará, nem um caruru e nem um vatapá. E não toma café quente, então esse cidadão não é baiano. Tem alguma coisa errada, porque baiano gosta de café, café quente. Café para baiano só quente. Amém, queridos? E a Bíblia? Queridos, vamos lá. O anticristo vai começar a governar quando a igreja ser arrebatada. Quando a igreja de Jesus sair da terra. O anticristo vai se manifestar no momento em que a igreja for arrebatada por Jesus, quando a igreja sair da terra, né? Quando o Espírito Santo sair da terra e a igreja ser arrebatada, aí o anticristo vai começar o seu governo na terra. A Bíblia diz, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 7, Paulo falou assim: porque o mistério da injustiça já opera. Porém, há um que detém, há um que resiste até agora, até que do meio seja tirado. Esse que detém, esse que resiste até agora, que Paulo disse, é o Espírito Santo. O anticristo já está no mundo, já está na terra. O anticristo só não se manifestou ainda por causa do Espírito Santo. Porque Paulo disse que há um que detém, há um que resista, até que do meio seja tirado. Quando o Espírito Santo sair da terra e for para o céu, e a igreja for arrebatada, aí o anticristo vai se manifestar. Amém? Aí o anticristo vai se manifestar. Então o anticristo só vai exercer o seu governo, o anticristo só vai começar a governar quando a igreja for arrebatada por Jesus. Mas vamos lá. Outra pergunta que não quer calar é: de que maneira o anticristo surgirá? O anticristo, queridos amados irmãos, ele vai surgir num cenário apoteótico, pois o diabo preparará a sua chegada e o dragão, que é Satanás, em Apocalipse capítulo 13, versículo 2, vai colocar o anticristo em uma posição de destaque, em um lugar de destaque, em uma posição de destaque, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 2, que diz assim: o dragão deu o seu poder e o seu trono e grande poderio. Olha que o dragão, que é Satanás, deu para o anticristo, deu poder para o anticristo, deu o seu trono para o anticristo e deu grande poderio para o anticristo. Então o anticristo será visto pelos moradores da terra como a solução final, o salvador do mundo, o solucionador dos seus problemas. O anticristo será visto pela humanidade como a solução final, o salvador do mundo. O anticristo, ele não vai resolver todos os problemas da humanidade, mas alguns problemas o anticristo vai resolver. Como é que é, pastor Fabiano Santana? Sim, senhor. O anticristo não vai resolver todos os problemas da humanidade, mas alguns problemas o anticristo vai resolver. Primeiro problema: o anticristo vai resolver problemas concernentes à saúde. O anticristo vai resolver problemas concernentes à economia do país. O anticristo vai resolver problemas concernentes à educação. O anticristo vai resolver problemas concernentes à segurança, porque o anticristo vai pregar três coisas. Primeiro, a falsa teologia da prosperidade. Segundo,
o anticristo vai pregar falsa paz. Terceiro, o anticristo vai pregar a falsa segurança. Aí Paulo toma a palavra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3 e diz: quando disserem que há paz e segurança, então vos virá repentina destruição. Só que esses problemas concernentes à saúde, concernente à economia, à educação, que o anticristo vai resolver para a humanidade, vai ser um plano de Satanás, vai ser um plano diabólico para enganar as nações da terra. O anticristo vai ser aceito pelos moradores da terra porque ele vai resolver problemas relacionados concernente à economia, problemas econômicos, concernente à educação, concernente à saúde. Por isso que todos os homens vão aceitar o anticristo, os moradores da terra vão aceitar o anticristo e vai falar: esse é o cara. Esse é o homem que nós estávamos esperando. Um solucionador de nossos problemas, um cara para resolver nossos problemas políticos, econômicos, educacional, concernente à educação, social, problemas concernente à saúde. Esse é o homem que nós estávamos esperando. Então, o anticristo vai ser aceito por todos, mas é um plano diabólico para enganar as nações, para enganar a todos. Porque o anticristo é o enganador. Outra pergunta que não quer calar. Outra pergunta que não quer calar é: de que forma o anticristo governará? O anticristo vai governar como? De que forma o anticristo governará? Vamos começar por aqui. O anticristo, ele vai concretizar 4 objetivos em seu governo. Eu disse que o anticristo, ele vai concretizar 4 objetivos em seu governo. Primeiro, o anticristo vai implantar uma política mundial constituindo-se um único governante do mundo. O anticristo vai implantar uma política mundial constituindo-se um único governante do mundo. O anticristo vai dizer: o único governante do mundo sou eu. Ele vai implantar uma política mundial. Em segundo lugar, senhoras e senhores, o anticristo ele vai instituir um sistema econômico único em toda a terra. Só vai existir um sistema econômico único em toda a terra. Hoje é possível perceber que as nações têm caminhado nesse sentido. Elas estão unindo-se, formando gigantescos blocos, como o Mercosul e a União Europeia. Uma moeda única já foi adotada na Europa. O dólar circula em muitos países. O dólar circula em muitos países e até a África já discute a possibilidade de instituir uma só moeda em todo o continente africano, ser identificado mundialmente pela marca da besta, o número 666. O anticristo, ele vai fundar uma religião mundial, não várias religiões, uma única religião mundial. O anticristo, senhoras e senhores, vai fazer um pacto de paz com o povo judeu de origem judaica, com Israel, de 3 anos e meio. Só que a Bíblia fala de 2 bestas, em Apocalipse capítulo 13. Primeira besta, ela sobe do mar. E a segunda besta, ela sobe da terra. Como é que é, pastor Fabiano Santana? Sim, senhor.
primeira besta, ela sobe do mar, que é o anticristo. E a segunda besta, ela sobe da terra. E quem é a segunda besta que sobe da terra? O falso profeta. O anticristo não vai governar sozinho. Junto com o anticristo vai governar o falso profeta e os reis da terra que vão lhe apoiar no seu governo. Escute, junto com o anticristo vai governar o falso profeta e os reis da terra que vai lhe apoiar no seu governo. Então, a segunda besta do Apocalipse, capítulo 13, e o versículo de número 11, que sobe da terra, é o falso profeta. Pastor, por que a segunda besta ele vem da terra, ele sobe da terra? A primeira besta, ela vai surgir do mar, no meio de uma grande multidão, porque mar na Bíblia se refere a grande multidão. E a segunda besta, ela vai surgir da terra. Segunda besta que vai surgir da terra se refere ao falso profeta. E a expressão terra em Apocalipse capítulo 13, versículo 11 aqui se refere à terra de Israel. O falso profeta será um judeu de origem judaica. O falso profeta será de Israel. Virá de Israel. Qual é a terra dos profetas? Qual é a nação? Qual é a terra conhecida como a terra dos profetas e dos profetas de Deus como Jeremias, Ezequiel? A terra que os profetas de Deus profetizaram, a terra que os profetas de Deus moraram, a terra que os profetas de Deus como Elias, Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías vieram, Joel e outros tantos profetas do Antigo Testamento da Bíblia, Israel. Então o falso profeta, ele virá de Israel para ser um assessor do anticristo, para apoiar o anticristo no seu governo diabólico. Agora a pergunta é, quem será o falso profeta? Eminentes teólogos e expositores da Bíblia declaram que, depois de Cristo, as duas maiores personagens no panorama profético dos últimos dias serão o anticristo e o falso profeta. Os profetas sempre influenciaram o ser humano e continuarão exercendo um poder especial sobre ele durante a grande tribulação. Há pessoas que os consultam querendo saber sobre o futuro. Muitas têm sua vida orientada, controlada, dirigida por homens e mulheres que se intitulam profetas de Deus. O anticristo utilizará um profeta exclusivo como porta-voz. O anticristo ele vai se utilizar de um profeta exclusivo como seu porta-voz. Tudo que o falso profeta vai fazer vai ser em nome do anticristo, porque ele vai ser porta-voz do anticristo. Então, o anticristo utilizará um profeta exclusivo como porta-voz dele em seu império ditatorial durante 7 anos no fim dos tempos. João contemplou nas visões apocalípticas 2 bestas, uma subindo do mar e outra subindo da terra. A primeira besta é o anticristo, personificado também pelo cavaleiro montado sobre o cavalo branco na abertura dos 7 selos, né? Na abertura do primeiro selo do Apocalipse capítulo 6. O primeiro cavaleiro que vem em cima do cavalo branco. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 6 que foi-lhe dada uma coroa na cabeça e ele vem com um arco na mão. E ele saiu vitorioso para vencer. Ali se refere ao anticristo. Só que a segunda besta que vai surgir da terra, vista na visão do apóstolo João, é o falso profeta.
O falso profeta vai vir para ser assessor do anticristo. E o falso profeta vai apoiar o anticristo principalmente nas questões religiosas. Porque durante os 3 anos e meio, quando o anticristo fizer um pacto de paz, de prosperidade com Israel, o anticristo só vai pregar 3 coisas: a falsa paz, a falsa segurança e a falsa teologia da prosperidade. O anticristo, durante os primeiros 3 anos e meio, presta atenção, o anticristo, durante os primeiros 3 anos e meio do seu império satânico, ele vai dar prioridade, primeiro, à união das nações, pregando segurança, união das nações. Ele vai dar prioridade à segurança, ele vai dar prioridade à economia, à prosperidade de todos. Ele vai dar prioridade à política, à segurança na política, à segurança entre os homens. O anticristo vai dar prioridade à falsa paz. O anticristo vai dar prioridade à economia, à prosperidade de todos. Senhoras e senhores, isso aqui é muito sério. O anticristo vai fazer que todos os pobres fiquem ricos de uma só vez. O anticristo vai fazer que todos os bordéis, que todos os prostíbulos se abram e todos os homens e mulheres se prostituam do jeito que bem quiserem e entenderem. O anticristo vai fazer que todos prosperem de uma só vez. E aí ele vai enganar as nações da terra. Ele vai enganar a todos. O falso profeta que João viu em Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 11, conhecido como a besta que surgiu da terra, esse falso profeta, ele vai fazer sinais, prodígios, maravilhas, e se possível for, ele vai fazer fogo descer do céu em nome do anticristo. Esse falso profeta virá da nação de Israel. Ele virá de Israel, senhoras e senhores, ele virá de Israel. O falso profeta, ele virá de Israel. Ele virá de Israel. Esse falso profeta, ele vai ser assessor do anticristo, ele vai apoiar o anticristo no seu reinado diabólico e satânico. Outra pergunta é: que aparência terá o falso profeta? Eu vou te mostrar qual é a aparência do falso profeta. Apocalipse capítulo 13, versículo 11 diz assim, a epígrafe diz assim: a besta que subiu da terra. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão. Observe que essa segunda besta que vai surgir da terra, João diz que na sua visão viu que ela tinha 2 chifres semelhante aos de um cordeiro. Por quê? Cordeiro é docil. Cordeiro fala de mansidão. Esse falso profeta vai vir com mansidão. Ele vai vir sem revelar sua verdadeira identidade. Ele vai se fazer como cordeiro. Ele vai vir com mansidão para conquistar os moradores da terra. Só que João também disse que ele tinha 2 chifres semelhantes de cordeiro e falava como dragão. Ele vai se comportar como cordeiro, docil, amável, amigo de todos. Ele vai se comportar como um cara doce, como uma pessoa doce. Mas João disse
que ele fala como um dragão. O falso profeta só vai revelar sua identidade quando abrir a boca. Antes de abrir a boca, o povo vai falar, esse cara é um cordeiro. Esse cara se comporta como uma pessoa doce, uma pessoa docil, uma pessoa legal, uma pessoa boa. Mas a partir do momento que o falso profeta abrir a sua boca e falar como um dragão, aí ele vai revelar às nações quem verdadeiramente ele é. Apocalipse capítulo 13, versículo 11. E falava como um dragão. Então, senhoras e senhores, a aparência do falso profeta, em primeiro lugar, é uma aparência dócil. Ele virá e ele vai possuir 2 chifres, né? 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, mas ele vai falar como um dragão. Então a aparência do falso profeta, ele virá primeiramente com aparência de cordeiro, uma aparência dócil. O falso profeta vai mostrar serenidade. O falso profeta vai mostrar paz. O falso profeta vai mostrar confiança. Ele vai enganar a muitos. O povo só vai descobrir quem é um falso profeta, a sua verdadeira identidade, quando ele abrir a boca e falar como o dragão, falar como Satanás. Então, a aparência do falso profeta vai ser, em primeiro lugar, uma aparência docil como de cordeiro. Mas quando ele abrir a sua boca, ele vai revelar a sua verdadeira identidade falando como dragão. O cordeiro é um animal dócil. Espiritualmente, o falso profeta demonstrará confiança, serenidade e paz. Com esta aparência enganará muitos. Enquanto permanecer calado, as pessoas não saberão sobre a natureza e o caráter dele. Quando abrir a boca, falará como dragão. Ele procurará explorar ao máximo sua aparência piedosa, confiável. E por que não dizer até santa? Quando o falso profeta começar a falar, seu caráter será revelado. O dragão é apresentado na Bíblia como um ser de natureza satânica, maligna e destruidora. Em nossos dias, tanto o espírito do anticristo como o do falso profeta já estão operando em pessoas-chave no campo religioso. Precisamos estar atentos aos avisos mencionados pelo Senhor Jesus Cristo. Agora vamos lá. Quais serão as atividades do falso profeta? O falso profeta vai vir para quê? Quais são as atividades do falso profeta? Em primeiro lugar, o falso profeta, ele virá para ser o assistente direto do anticristo. O falso profeta vai ser o assistente direto do anticristo. O falso profeta, ele receberá poder do diabo para realizar grandes sinais, operar milagres sobre a natureza, fazendo descer fogo do céu, a terra, efetuando manifestações públicas. Todos estes sinais e milagres serão em nome do anticristo. Então, todos os milagres que o falso profeta vai realizar vai ser em nome do anticristo. Só que a atividade principal do falso profeta, senhoras e senhores, será promover, exaltar e honrar o anticristo. O falso profeta, ele será o maior e eficiente agente de propaganda do anticristo, desse líder diabólico. O falso profeta não se limitará unicamente a exaltar a pessoa e a obra do anticristo, mas também ele obrigará a todos a adorarem o anticristo e honrarem e servirem o anticristo. O falso profeta, ele vai realizar sinais, prodígios e maravilha, e quando ele enganar as multidões da terra, enganar os povos, ele vai falar, peraí, ninguém me adore, ninguém me bajule, eu obrigo que vocês se prostem e adorem ao anticristo.
É Bíblia, queridos. Você tem que estar atento às coisas que diz respeito ao palco escatológico e à escatologia bíblica. Você tem que estar ciente das coisas que vão acontecer nos últimos dias, porque já já a igreja será arrebatada. Jesus vai arrebatar a sua igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando o anticristo, a primeira besta do Apocalipse, capítulo 13, começar a governar, a ira de Deus será derramada sobre o império do anticristo. E quando Deus derramar sua ira sobre o império do anticristo, uma das cabeças do anticristo será atingida. Por quê, pastor? A ira de Deus será derramada sobre o império da besta. Essa besta aqui é o anticristo, Apocalipse capítulo 13. Quando uma das suas cabeças será atingida por um ferimento mortal. Uma das cabeças da besta, Apocalipse capítulo 13, vai ser atingida por uma enfermidade, um ferimento mortal. Nesse intervalo de tempo, vai haver uma confusão generalizada na terra. Aí o falso profeta, antes que a situação piore, o falso profeta vai entrar em ação, né? O falso profeta vai entrar em ação, ordenando a construção de uma imagem em honra ao anticristo. O falso profeta vai mandar levantar uma imagem, a construir uma imagem em honradez e honra ao anticristo. Ele promoverá um movimento sobrenatural. A besta, que é o anticristo, vai ser curada. E inexplicavelmente o falso profeta dará fôlego à imagem da besta. O falso profeta vai mandar construir uma imagem em honra a Deus e ao anticristo. E o falso profeta, inexplicavelmente, vai dar fôlego à imagem que ele vai mandar construir em honra ao anticristo. De modo que essa imagem poderá falar e ordenar a morte de todas as pessoas que se recusarem a adorá-la. Quer ver? Apocalipse capítulo 13, versículo 14 e 15. Eu vou ler para você entender. Apocalipse capítulo 13, versículo 14 e 15 diz assim: E enganos que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem. Que fizesse o quê, crente? Uma imagem a quem? Uma imagem a quem? A besta. Que besta é essa aqui? O anticristo. Que recebera a ferida de espada e vivia. O anticristo que foi ferido. Por quem? Por Deus. Quando Deus derramou, ou seja, quando Deus derramar a ira dele sobre o anticristo. Versículo 15, olha o que está escrito. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Esse espírito aqui é fôlego de vida. O falso profeta vai ordenar que se levante uma imagem em honradez e honra ao anticristo. E o falso profeta vai dar espírito, vai